a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai. Então, como vocês podem ver, hoje a gente tá um pouquinho diferente. Hoje nós temos crianças na gravação! Hoje eu tô recebendo a família da Memel e da Lilica. Eles são youtubers, né? Eles são uma família de youtubers. É bem diferente mesmo, gente, que me sinto honrada, entendeu? De receber pessoas, de trazer experiências diferentes. De todo episódio eu consegui trazer uma história diferente, uma coisa legal pra agregar na vida de todo mundo, né? Na minha, na de vocês e dos meus convidados. Agora vamos continuar, né? Eu vou pedir pra que eles se apresentem, né? Um de cada vez. Vamos começar por quem hoje? Meu pai Comecem. primeiro, Oi, porque ele é o gente. mais velho. Então, tudo bem? Sou o Tom, papai da Memel e da Lilica, né? E estamos aqui. Mamãe? Eu sou a Betsy, mamãe da Memel e da Lilica. E a gente espera poder contribuir, né? Trazer nossa experiência para vocês, um pouquinho, né? Das nossas experiências. Principalmente na maternidade gemelar. Eu sou a Melissa, sou a filha da família Mel e Lilica e eu tô muito feliz de estar aqui. Oi, eu sou a Lilica, tenho 6 anos. Bom, então a gente vai começar a falar hoje sobre vamos começar, né, do começo, né? Que é a questão deles descobrirem que eles são pais de gêmeos, que eles seriam pais de gêmeos. Conta mais ou menos como é que foi esse processo. Então, nós descobrimos, né? Por acaso, não imaginávamos. Na verdade, já começou a descobrir a gravidez, porque nós também não imaginávamos, né? Na época eu tinha um filho de 18 anos já, né? Então, assim, a gente esperava, né? Mas, assim, não naquele momento, assim, porque não tinha atrasado menstruação, não tinha nada. Eu só senti uma dor muito forte. Até tem um vídeo no canal, né? Contando. E eu senti uma dor muito forte no pé da barriga, assim. E aí, a gente foi pro hospital. Eu tava indo pra faculdade na época. Não aguentei, falei, me leva pro hospital. Levou pro hospital, não tinha posição que eu ficava bem, sabe? Não tinha como. E aí nós chegamos no hospital, chamaram até cirurgiões e tudo mais pra ver o que estava acontecendo, porque era uma dor bem forte mesmo. E eu lembrava dessa dor quando eu tive meu primeiro filho, mas assim, não associei, de verdade na época não associei, né? E aí quando eu percebi, eles falaram, tem a possibilidade de você estar grávida? Eu falei, tem, mas não imaginava que fosse, né? Tava até um pouco assustada, porque era uma dor realmente forte. Aí a gente fez o exame, né? Porque é o Rotina protocolo, padrão, né? né? O protocolo deles. E aí fizemos o exame todo, aí chamaram a gente lá na sala pra ver todos os resultados de todos os exames. A hora que nós entramos na sala, tinha uma junta assim de acho que uns 5, 6 médicos, né, amor? É. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, né? Deve ser grave. Não, muitos médicos É. não. Tá juntando um batalhão pra dizer aqui. Aí eles, Eu sabia que ela ia falar. aí eles, parabéns, papais e tudo mais, vocês vão ser papais e tal, né? Aí Mas nesse momento vocês não descobriram que Não, ainda que era ainda não, gêmeos, não, né? não. Foi no Aí, primeiro ultrassom. aí no primeiro ultrassom, fomos, normal, né? Se não me engano, eram 7 semanas, 9 semanas, né, amor? Não me recordo bem. Aí, a hora que a gente entrou lá na sala médica, né, de protocolo, fez ultrassom. Como fazia muito tempo que eu tinha feito ultrassom do meu filho, e a tecnologia muda e tudo mais, de repente ela abriu 2 telas, assim, Duas? Então, assim, pessoal, fiquem espertos. Quando abrir 2 telas no ultrassom, É. pode ser alguma coisa diferente. Aí abriu 2 telas, tal, mas, né, nem imaginava. Mas ela falou assim, olha, eu tenho uma surpresa aqui pra vocês. Na hora me veio na cabeça assim, nossa, já conseguimos descobrir o sexo do bebê? Sabe? Assim, né, foi o que me veio na cabeça. Aí ela falou assim, não é um bebê, são 2. Esse daqui ficou literalmente em estado de choque. Qual que foi a Ele sensação, ficou amor? traumatizado. Ele ficou assim o dia todo em Eu estado de fiquei choque. deitado, tive que Sabe, deitar. tipo, ele saiu de lá, Processando a informação processando a ainda. informação.
Ele fala que, né, amor, a sensação como que você fala. Ah, eu imagino que deve ser como você, tipo, ganhar na Mega Sena e não saber o que fazer com o dinheiro. Tipo, você Ele fica em fala estado que de é mais ou choque. menos É, eu isso. não sei porque eu nunca ganhei, mas Eu podia ganhar aí é, pra te saber qual que é a sensação, é, pra ter um comparativo mais Pois é, real, né? é. Ainda a médica é bem legal. Falei, deixa eu dar mais uma olhadinha se tem mais nenhum no perdido por final. aqui. Desse jeito. Aí, E aí o mas coração gelou, né? gelou. Eu só chorava e ele ficou em estado de choque. Tipo, ele não tinha reação. Sim, ficou bem, né, assustado mesmo. Vocês já eram pais antes, né? Você falou Eu que era mãe. É, ele ainda não ele Não, ainda tinha. não. Ele foi a primeira experiência. Nossa, então de primeiro De primeira. já já, foi, De primeiro já as assim. susto. duas. É. E como é que foi pra vocês a sensação, né? Porque vocês contaram como é que foi. E a Hum. sensação de saber que era pai de gêmeos? No começo assusta um pouco, né? Porque você fala, nossa, e agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque você imagina, são duas vidas, né? Então você pensa, eu preciso trabalhar mais. Como que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Em relação a isso, foi o que eu pensei, assim, a sensação, o que que eu vou fazer? E depois que o tempo vai passando, você vai, nossa, não tem, não tem nada melhor do que ver essas duas, entendeu? Tipo, a vida, o amor que elas têm, que a gente tem por elas e o que elas têm por nós, não é forte, né, filha? É a sensação assim, no começo você fala, nossa, o que que eu vou fazer, tal, o que que eu posso fazer, o medo, né, em si, tipo, e agora, o que eu faço? Que nem no meu caso, são as minhas primeiras filhas. Então, é viver tudo novo, pra mim foi tudo novo. Mas a sensação é de, tipo, não saber o que fazer na hora. E depois você vai buscando na internet, dando uma olhada como que se cuida, como que, né? É Sim. isso. Pra mim foi assim. E também por conta de uma das preocupações, assim, né, por descobrirem gêmeos, na verdade, eu nem sabia que tinha na minha família gêmeos, casos de gêmeos. Depois que eu descobri que meu bisavô era gêmeo com uma menina. Porque eu, no caso delas, né, que são bivitelinas, é da mulher, né? Não é do homem. Só quando Entendi. é univitelinos, aí é a parte do homem. E aí, né, eu, assim, nunca imaginava, né? Sempre gostei, na verdade, desde criança eu achava o máximo gêmeos, mas nunca imaginava ser mãe de gêmeos, né? Ah, eu acho que todo mundo acha meio o máximo ser É, gêmeos, né? eu Todo mundo, acho que nossa, que sim. diferente, entendeu? Ter alguém pra É. compartilhar a sua vida desde o princípio. Então, né? Mas aí tem a parte de, pra quem é o pai, pra quem é mãe, tem a parte de cuidar, né? Tem essas preocupações. Então, eu acho que o que vocês passaram é muito natural. E aí, teve algum cuidado específico que você teve? Porque como você já teve uma gestação que era apenas, né, de um bebê, teve alguma coisa que foi diferente da gravidez delas, assim, que foi muito diferente, assim, por ser de gêmeos e era necessário por conta de ser uma gestação gemelar? Na verdade, assim, tudo foi diferente. Tudo mesmo. É, começou que, né, eu tive meu primeiro filho de parto normal, então eu morria de medo, mas pensa morrer de medo mesmo da anestesia. Então, a primeira coisa que me falavam era: imagina, você vai ter que ter cesárea, são gêmeos. Não existe parto normal. Eu não conheço caso de parto normal, de gêmeos. Aí foi onde a gente foi buscar, né? Porque, assim, eu tinha um medo por um histórico da minha avó, que uma vez foi fazer uma cirurgia e teve um problema com anestesia e tudo mais. A gente sabe que hoje a realidade é outra, que, né? Mas, assim, você tem aquela insegurança, né? Nós somos humanos e Sim. não tem como, né? E a gente não tem jeito, não. A gente tá tão acostumado a viver através da experiência do outro, Sim. que é justamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá aqui contando uma experiência. Às vezes Com vai certeza. servir pra uma pessoa e não pode não servir Com pra outra. certeza. Mas muito provavelmente vai usar como. Alguém pode acabar usando como base essa experiência pra Sem dúvida. própria experiência, né? Então Sim. é complexo lidar com isso. Sim. E aí, assim, o meu maior medo era esse, ter que fazer cesárea. Então, eu já fui buscar meios de me tranquilizar quanto a isso. É possível? Não é possível? Lógico que prezaria pela saúde delas, em primeiro lugar, e tudo mais. Mas, assim, e eu descobri que foi super possível. Tanto que eu tive elas parto normal. E assim, eu acho que assim, a experiência de cada mulher é única. Eu tenho amigas que tiveram cesárea também super bem. E assim, mas era um medo meu, sabe? Particular. E graças a Deus
tive elas normal, não precisaram. Outra coisa que falavam muito pra gente, né? Porque quando é gêmeos, aliás, toda gravidez, mas quando é gêmeos, o pessoal fala de tudo, né? De tudo mais um pouco. E a gente sabe que a realidade normalmente é a UTI, né? Porque nascem prematuro. Eu tive a questão da diabetes gestacional também, que desenvolveu por ser duas placentas e tudo mais, né? Então, assim, a gente começou a se cuidar, né, amor? E detalhe, eu não vomitei uma única vez na gravidez delas. Que Mas foi ele ele que teve, passou mal tudo. Entendi. ele teve uma crise de labirintite, né, Eu fui, amor? fui parar na E, Santa Casa umas nossa, 10 vezes. Sério? sério, muito É, mal mesmo. passar mal, De sim. não parar nada no estômago, sabe? De ter que meu menino pegar as pressas e levar, porque não conseguia nem dirigir. Não, é só com soro na veia parava. Muito. Eu passei mal. Esse, né? É. Tá bom, e aí elas nasceram, vocês foram pra casa, como é que foi esse processo, né, de adequação à nova rotina com duas bebês? Era uma preocupação, porque Nós não sem, tivemos con- apoio, é, né? Rede de apoio. sem contar que assim, a questão, uma curiosidade até que acho que muitas pessoas não sabem, o ultrassom, quando nós pagávamos, era em dobro, né? Era Sim, o ultrassom é em dobro. Então, assim, É, já começava daí, né, a preocupação. O pessoal falava, ninguém acreditava, e realmente, né? Era tudo em dobro. Então, assim, foi algumas preocupações que, sabe? E principalmente a família ficou assustada e preocupada com a gente, porque minha mãe faleceu 2 meses antes de nós nos casarmos, né? Então, assim, não tinha essa rede de apoio da minha mãe que eu tive com o meu outro filho, né? Que ela foi uma vozona, assim. A mãe dele tinha, na época, né? Era era viva, doente também. mas também tinha problemas de saúde. Então, assim, a gente não teve. O pouco apoio que a gente teve foi com o meu mais velho. O pouco apoio que a gente teve, assim, foi, lógico, na maternidade, né? Minha cunhada foi, tudo mais, mas assim, No dia a no dia a dia, dia não, não né? E tivemos. não tinha como, né, também. E entendi. aí, então a gente foi na raça, sabe? Lógico, A gente pesquisando, pesquisou né? bastante. E muita coisa aprendendo na experiência mesmo, experienciando, sabe? É, vocês faziam esse processo de vocês pesquisavam específica coisas para Isso. gêmeos É, ou vocês pesquisavam tipo recém-nascido em geral? pra gêmeos. Algumas coisas sim, A né? maioria é pra Que nem gêmeos. a questão do sono, né? Lembra que a gente pesquisou lá aquela moça, lembra? Que tinha aquele método lá de, né? Aí não era específico Assim, para gêmeos. Algumas coisas sim, mas mas assim, a maioria dos cuidados é a de gêmeos, necessidade né? era de gêmeos, né? Porque, por exemplo, uma chorava, acordava a outra, né? Então tinha aquela coisa, uma ficava doente, dali a pouquinho a outra A outra também ficava. E não tem tava. como, né? Tudo Sim, muito. E elas sempre foram muito unidas, assim, sabe? Desde bebezinhos, assim. Sempre, né, amor? Sempre É. foram muito. Tanto que, assim, a professora delas do ano retrasado, ela falava que na salinha dela tem gêmeas também. Mas elas falavam que elas eram, assim, extremamente, assim, de, sabe, não se juntas. largar mesmo. Sabe? Entendi. E é uma preocupação também, porque, lógico, tem a individualidade de cada uma, né? E são completamente diferentes. A personalidade, você pode perceber que são totalmente diferentes. Mas são muito unidas. Graças a Deus, né, amor? São assim. E quando que vocês começaram a perceber essa diferenciação da personalidade delas? Já era bem de bebezinha, desde bebezinha? É, Olha, o Tom tinha. Diferenciava o choro, pra você ter ideia. Ele, Nossa! é. ele toca, né? Ele toca teclado, então acho que, né, tem ouvido mais apurado, olha, ele está chorando. Olha, é a Melissa, sabe? Ele diferenciava o choro delas. Então, isso já era diferente, né, amor? É. Eu, assim, sempre sonhei em ser pai e pai de menina. Sempre falei pra ela, quando a gente casar e tiver um filho, Deus permite que for menina, vai ser meu sonho. Ainda mandou duas. Então, É. imagina, me realizei. Me Ah, realizei. você queria ir? Toma aí o É, presente. Pois é. veio a graça. É, São minhas riquezas, né? com certeza. Falar nisso, Ah, a minha mãe e meu pai Ah, perderam 4 gêmeos. não, quatro Ah, bebês. não, 4 bebês, não gêmeos. entendi, Depois delas, Depois delas. Depois entendi. delas.
Nossa, vocês tentaram ter outros filhos, você não tinha comentado isso comigo, né? Porque assim, a gente, eu falei, nossa, tem tanta coisa que a gente fica aberto a conversar, porque assim, a experiência de ser pai, de ser mãe, ela é muito rica, né? E cada fase que você passa é um ponto diferente que você vive, né? Então, eu nem tava, a gente nem sabia, ui, apareceu por aqui. Mas vou fazer um breve parênteses, porque eu preciso falar do meu patrocinador. Yeah! Bom, gente, ó, se você é de São Carlos e tá pensando em gravar um podcast, venha conhecer o espaço da Color Brand, é um espaço muito legal, super confortável, o pessoal atende vocês super bem. Eu sou um pouco suspeita pra falar? Sou. Mas fazer o quê? Eu gosto deles e super indico. Então, por favor, venham conhecer o espaço da Color Brand. Color Brand. Yeah! Né? E também, para falar, né, para você que tá aí assistindo, se inscreve no canal, tá bom? Para apoiar esse projeto, para que eu possa estar continuando, tá fazendo ele, tá bom? É muito importante o seu apoio. E se por algum acaso você tiver interesse em patrocinar esse projeto para que ele continuar acontecendo também, pode estar entrando em contato. Todos os links estão na descrição do episódio, tá bom?